existe uma diferença. Quem as pessoas conhecem quando falavam de parapsicologia antigamente? Padre Quevedo. Que é na TV... Isso não existe, né? Na TV ele era bem... Eu vou contar pra você por que era assim. Né? Nós estamos trazendo a parapsicologia de volta no Brasil, em voga. Eu tô participando de vários podcasts. Cara, você não via mais ninguém falando de parapsicologia, né? Dificilmente. Só eu, cara. Eu que tô voltando a falar nesse assunto. Literalmente, assim, o que a gente tem de referência é o Padre Quevedo mesmo. Exato. Eu estudei no Instituto Padre Quevedo também, né? Fiz vários outros... Você chegou a conhecer ele? Cara, quando eu fui conhecer ele tava muito mal, sabe? Eu não cheguei a conhecer pessoalmente, que ele já tava acamado. Mas eu conhecia os outro pessoal, o presidente... Todo o legado dele também. Presidente Márcio, conheço o pessoal lá. Enfim, o Padre Quevedo, cara, ele tinha um conhecimento muito bom de verdade. De verdade, o cara sabia muita coisa mesmo. Ele trouxe um legado, né? Só que, tem um detalhe, ele era podado pela Igreja Católica. Ele ganhava, claro, ele era um padre pago para ser parapsicólogo da Igreja Católica, né? Então chegava a algum ponto que o que ele dizia que era milagre, né? Tipo, era tudo não existia, mas se fosse da Igreja Católica existia. Isso não é coerente, né, para você ser um pesquisador. Por exemplo, ele falava começou em vários programas falando que nada existia, Dei corpus incorruptus, que é aqueles santos que ficam numa redoma de vidro. Tem algumas igrejas, inclusive acho que no Brasil tem, no Nordeste. Não sei, né? São santos que colocam, pessoas santificadas, que colocam lá numa redoma de vidro e ela fica... não apodrece o corpo, passa anos e anos e anos. Sim, anos. Fica meio que... Isso, eles passam uma camadinha de cera, tudo bem, mas mesmo assim... Eu já avisei já. Se chama Corpus Incorruptus. E o Padre Quevedo chegou a escrever um livro sobre isso. E ele fala que isso é um milagre da Igreja Católica. Cara, e eu te digo como parapsicólogo, isso não é milagre da Igreja Católica. A própria parapsicologia explica. Lembra que você falou, põe a mãozinha na maçã e ela fica conservada e o arroz que você fala bem e tal. Aquilo fica em exposição em igrejas. Eu já fui todo dia passando fila de fiéis olhando aquilo. O que eles falam? Ficam encostando ali a mão, jogando boas energias, fazendo oração. Aquele corpo, olha que o pessoal vai achar sinistro, mas aquele corpo está se alimentando e está ficando conservado pela energia das pessoas que passam ali. Tá se mantendo vivo. Tá se mantendo conservado, né? Você falando agora, eu lembrei, lá na Santa Rita tem, mano. Você entendeu? Faz um teste, cara. Dela, né? É, isso mesmo. Faz um teste. Tira esse corpo dali e coloca num lugar isolado pra ver se ele não vai apodrecer. Quietinho, sem acesso a ninguém. Por que tem que estar ali pra todo mundo olhar? Entendeu? Não então, tá isolado. A igreja é um tipo de apometria? Isso, qual é o nome que você dá pra isso? Que seja inconsciente. Não, né? isso é... Na parapsicologia a gente chama isso que nós temos uma energia dentro de nós que se chama telergia. Quando ela é invisível, que seria o prana lá dos... Né? E quando ela é visível é ectoplasma, vocês conhecem mais, né? Sim. Cada filme, né? Com as fantasmas e tal. Então é assim que funciona. Eu vou contar como que a parapsicologia chegou nesse ponto no Brasil. O espiritismo, lá pelos anos 30, 40, principalmente ali nos anos 40, começou a crescer muito no Brasil. Até hoje, né? Cresceu pra caramba, né? Agora tá dando um pequeno declínio, né? Por causa das igrejas evangélicas. Mas ali anos 50, assim, nossa, cara, era muito. E o que aconteceu? As pessoas estavam saindo do catolicismo, abandonando o catolicismo e entrando no espiritismo. Ou então, não estavam abandonando, mas estavam sendo católicas e indo no espiritismo. Daí ficou aquele católico não praticante, mas católico que ia no espiritismo, daí ia na Umbanda, ia não sei o que, sabe? Aquele católico padrão brasileiro. Sim, que rodava... E a Igreja Católica, as pessoas pensam, eles não estão nem aí. Cara, eles estão muito aí. Eles controlam a quantidade de fiéis, porque isso muda muita coisa, inclusive na arrecadação, né, de cada país. Né? Menos pessoas pagando dízimo, menos poder naquele país você tem. E como eles perceberam que estava saindo muito, aí eles falaram, cara, o pessoal está acreditando no espiritismo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos enviar um parapsicólogo para o Brasil e esse parapsicólogo vai começar a missão dele. O Padre Quevedo veio com uma missão. Não é que ele veio de bobeira pro Brasil. Tô aqui e resolvi falar parapsicologia. Não. O Vaticano mandou como missão. Ele veio pra missão. Ele veio pra impactar mesmo. Ele veio. A tua missão é dizer que os eventos espíritas não existem. Né? Que a parapsicologia é uma ciência que o catolicismo tem e prova que aquilo não existe e a verdade está na Igreja Católica. Para voltarem a ser católico. Então ele veio
veio com essa missão, cara. E quando ele chegou aqui, ele começou, tanto que você pode ver, é só debate. Ali nos anos 70, se você procurar no YouTube, tem debate na Rede Manchete, debate na Bandeirantes. Nossa senhora, cara. Na época. Na época, as mais... E quem estava debatendo? Os espíritas religiosos. E ele vinha com a parapsicologia. Então ele vinha dizendo, não, isso não existe, que a parapsicologia é tal coisa, funciona assim. Os espíritos ficaram meio assim, pé em cabeça, porque eles pensaram, puxa, nós estamos falando de uma religião e ele vem com um negócio que supostamente é uma ciência para a psicologia. O que nós vamos fazer? Porque os espíritas já consideravam, quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, eles já consideravam o próprio espiritismo uma ciência. Só que isso não batia, o Padre Quevedo rebatia muito fácil. Dizia, não, isso é uma religião, não tem nada a ver, Então o que eles pensaram? Cara, temos que ter uma solução, tá ficando feio para nós, estamos perdendo os debates e tal. Vamos criar a parapsicologia espírita. Então temos a primeira escola no Brasil, que foi a parapsicologia católica, que iniciou com o Padre Quevedo. E depois surgiu a parapsicologia do Quevedo em 50 e anos 60, parapsicologia espírita. O quê? Porque agora não vamos falar, nós também temos a nossa parapsicologia. Sim. Nós também temos um estudo científico que fala sobre isso. Colocaram outro para debater. Né? Mas qual que é o problema dessas duas parapsicologias? Uma pertencente à Igreja Católica e outra pertencente ao Espiritismo. Daí quando chega num ponto, ou seja, a parapsicologia espírita, tudo que for do espiritismo, eles vão dizer que é real, que é assim mesmo. Qualquer fenômeno é um espírito que fez. Moveu isso aqui. Não, o espírito está movendo, não sei o quê. E o católico, ele falava alguns pontos da parapsicologia. Mas chegou no catolicismo lá, por exemplo, nada existia, mas se você falar lá, teve um padre lá que foi canonizado até, que era um padre que voava. Ele vai dizer, não, aquele era real, ele voava, tinha até uma capa. Entendeu? Então ficava nisso. Era até o ponto que mexia com a religião deles. Daí não dava mais certo. E o que aconteceu? Daí ficou esses dois com muito debate e só brigando. E isso prejudicou muito a parapsicologia, meus colegas. Porque a parapsicologia é pesquisa. E se pesquisa científica, a ideia é comprovar os fenômenos, sabe? Comprovar os fenômenos e todos esses anos que eles ficaram só fazendo isso, em nenhum momento surgiu nada de experimento científico e teste, nada, para tentar comprovar nada, porque eles já tinham muitas certezas, porque a religião te dá muitas certezas. E ali no meio dos anos 80, 83, começou a surgir devagarzinho aqui no Brasil a parapsicologia eclética, que é essa que eu faço parte. Que ela é chamada de eclética ou espiritualista. Né? Ela é mais neutra? Ela é neutra, ela não tem religião. Então é a primeira parapsicologia sem religião. Só que ela é um pouco mais espiritualista, digamos assim, porque ela considera coisas do espiritismo. Por quê? Porque ela pega o melhor do catolicismo, o melhor do espiritismo, vê o que é melhor e usa. Porque tinha alguns pontos de embate ali. Por exemplo, se essa garrafa se movesse aqui, o espírita ia dizer que é um espírito que fez mover. Se a movesse aqui, o católico ia dizer que a tua telergia moveu. E os fenômenos são espontâneos, tá? E agora você olhando neutro com a nossa parapsicologia eclética, você entende que, com certeza, todo objeto que se move, ele é movido pela energia de um sujeito. Tanto que quando tem fenômenos paranormais numa casa, a primeira coisa que a gente faz é descobrir quem é o sujeito. Existe até protocolo para isso. Descobrir, é você que faz os efeitos. Então nós tratamos aquela pessoa, né? Então é o sujeito. Só que cada um dizia uma coisa, mas pode ser as duas coisas também. Olha que interessante. Por isso que é bom ser neutro, né, cara? Esse aqui moveu pela energia do sujeito, mas esse sujeito poderia ter tido uma influência externa que poderia ser um espírito. Que ele usa a tua própria energia para causar isso. Ou ele te atormenta de um modo que você tem uma extrosão dessa telergia e move, ou ele pode usar a tua telergia ou até ter o ectoplasma. O ectoplasma é visível, que a telergia pega umas partículas das células e fica visível, fica uma coisa branca, meio úmida, e forma um fantasma, que a gente chama na parapsicologia de fantasmogênese. E olha que interessante, isso significa que se tiver um fantasma na tua frente, primeiro você vai olhar e dizer, pô, cria esse negócio aí.
né? Não estou sozinho em casa, porque um espírito não pode criar. Ele tem que usar a tua energia. Lembra que os espíritos não têm energia no nosso espaço? Então, eles têm que usar a tua. E alguns espíritos conseguem usar para manipular. Então, ele pode tentar criar uma imagem de um fantasma ou dele mesmo na tua frente. Se chama fantasmogênese. Mas você acha que o espírito está ali, está com medo dele, e às vezes o espírito está atrás de você. Ele só criou uma imagem com o teu ectoplasma. Entendeu? Então a parapsicologia eclética, ela vem no meio, e a maior vantagem é que ela não tem religião. E eu estou fazendo a união com os terapeutas holísticos, com os espiritualistas, com os médiums, né, com o pessoal da magia, tudo, porque o nosso intuito não é fazer que nem o Padre Quevedo, não existe, sai fora. Não, cara, eu quero estudar por que a magia funciona, por que quando por que amarrar dois bonequinhos pra, isso aqui, por que pôr maçã com mel pra fazer amor, magia de amor. Tem que entender por que isso, né? Porque eu peguei o endereço energético de uma pessoa, esse negócio de endereço energético é muito estudado na parapsicologia.